Olá, queridos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para fazer a nossa lição de número 7 da Escola Bíblica. E nós iremos tratar do tema A Sutileza da Relativização da Bíblia. Antes, porém, nós iremos fazer uma oração. Em seguida, nós estaremos fazendo a leitura bíblica em classe e, por fim, nós estaremos ouvindo um louvor para depois nós entrarmos no tema da lição propriamente dita e discorrer, fazer de uma maneira bem tranquila e bem prática os tópicos que se seguem nesta hora. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, te rendemos graças porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua conosco, nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo mal. Que o Senhor possa direcionar nosso coração, nossa mente, para nesta hora falar da Tua palavra. Que aqueles que nos ouvem possam ser edificados pela Tua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A nossa leitura bíblica em classe, se der para vocês acompanhar aí pelo telão, muito que bem. Se não, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao versículo de número 17, o qual está escrito da seguinte forma: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo que de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábios para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. O texto áureo, ele diz que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A verdade prática diz: a Bíblia é a inspirada, a inerrante, a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. Vamos então para o nosso louvor, que é o hino de número 259. Senhor, pois em Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Tenho eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha vida é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória e de amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, porque pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Só a Santa Bíblia, a santidade dá.
céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Hoje a Bíblia lemos para o pecador, para que encontre Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro ele vai honrar. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para mim a Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Graças a Deus, um louvor maravilhoso, uma mensagem 100% bíblica, falando sobre a importância de honrarmos a palavra de Deus. Enquanto o slide fica pronto aqui, eu quero falar sobre os objetivos que nós teremos nessa lição. E os objetivos são o seguinte: primeiro, destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia. 2. Explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia. 3. Pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia. Em quarto, afirmar que a Bíblia é o livro revelado e inspirado por Deus. Vamos então, para nós fazermos uso da palavra, eu quero ler aqui a introdução para a gente ir fazendo um comentário exatamente em cima da abordagem, para que aqueles que não têm a revista ele possa estar por dentro. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes, seus exemplares foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta, desnecessária, enfim. Em diferentes momentos e épocas sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal explicada. Bom, como nós lemos aqui, de fato, ao longo dos anos, a Bíblia ela foi tentaram de todas as formas, ela foi atacada de todas as formas e sempre buscaram um meio de extingui-la. Houve um período em que alguns líderes religiosos, eles diziam que uma pessoa comum não poderia ler a Bíblia, porque dentro da Bíblia existia um pingo de sangue, e se a pessoa encontrasse esse pingo de sangue, ele poderia morrer. E isso era exatamente uma armadilha de Satanás para que as pessoas não tivessem acesso ao conteúdo bíblico, porque Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E as pessoas não querem que, as pessoas, quando eu digo os líderes fraudulentos, eles não querem que o cristão, até mesmo os não cristãos e católicos, enfim,
eles lessem a Bíblia, porque uma vez que eles lessem, eles aprenderiam, em especial, em questão que a idolatria ela é condenada pela palavra de Deus. Portanto, prostrar-se ou pedir algum tipo de favor a um ser ou a qualquer outro ser que denomeie santo, que não seja ao único Deus Todo-Poderoso, na figura do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é considerado a idolatria. Portanto, os líderes queriam que as pessoas da época não tivessem acesso a esse tipo de informação. Por isso criava-se mecanismo para que as pessoas ficassem à parte da palavra de Deus. Por outro lado, nós temos a questão ideológica, nós temos muitas pessoas, elas desprezam o conteúdo da palavra de Deus exatamente porque elas não querem se dobrar diante das Escrituras, no sentido de que, para colocar em prática o que as Escrituras falam, elas teriam que despir-se de si mesmo, dos seus envaidecimentos, das suas má condutas, e elas preferem dizer que a palavra precisa ser ressignificada, que ela precisa ser atualizada, que esse texto é para aquela época e que agora nós estamos em uma outra época. Só que é importante nós lembrarmos que Deus falou que ele não muda. Então, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, se ele é ontem, hoje e eternamente, ele está dizendo, eu não vou mudar. Tá certo? O primeiro tópico, ele diz que a Bíblia e o Espírito Santo, ou melhor, não é porque está em maiúsculo aqui, mas vamos recapitular aqui a leitura. A Bíblia e o Espírito desta era. Então é importante que muitas das vezes a gente fala assim, ó, tal cidade é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, se o mundo jaz no maligno, como que cidade tal é do Senhor Jesus? Como que o mundo é do Senhor Jesus? O Senhor Jesus, ele morreu para salvar a todos. E poderá salvar perfeitamente a todos que responder positivamente à sua graça. E para isso ele precisa renunciar a si mesmo. Entre algumas coisas, essa renúncia ela é total. No corpo, na alma e no espírito, pois aquele que diz servir a Deus, ele precisa cumprir o padrão de santidade de Deus, que é tríplice: corpo, alma e espírito. Não tem como santificar-se só no corpo, nem só na alma, nem só no espírito. Ou é os três, ou é nada. E o Senhor Jesus disse que quem é santo deve santificar-se mais ainda. E quem é sujo, suje-se mais ainda. Então é muito importante que a gente faça esse adendo aqui. Primeiro ponto desse primeiro tópico diz sobre a desconstrução. Bom, vamos lá. É importante a gente destacar que uma casa ela é construída sobre bases. E essas bases é que mantém a casa sustentada. Uma vez que para você destruir essa casa, você precisa destruir as suas bases. Nesse sentido, essa desconstrução quer dizer que as bases do cristianismo elas precisam ser destruídas. Se nós olharmos ao longo da história, o cristianismo ele está presente em tudo. Boa parte dos valores das sociedades adjacentes, costumes, foram todos influenciados a partir da Bíblia. No nosso Brasil, a lei ela é influenciada por intermédio da Bíblia. E por que as pessoas hoje querem ressignificar a Bíblia? Porque a Bíblia ela vai de contra o mau comportamento humano. Tudo que a Bíblia ensina é para que o ser humano ele viva bem e melhor. Então aqui ele diz o seguinte, que nós estamos vivendo a era do vazio, do pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida. Imagina, ou seja, uma cultura que não tem forma, né? Porque o líquido ele não tem forma, a água não tem forma. O fim das certezas, a era da desconstrução. Então aqui são formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno, ou seja, um fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominada de pós-moderno. A era pós-moderna é a era da desconstrução de tudo aquilo que é moral, de tudo aquilo que é púdico, de tudo aquilo que é correto, de tudo aquilo que nós aprendemos com os nossos avós,
com os nossos pais. Bom, uma sociedade de pessoas que vivia sobre pilares fundamentais que, se aplicados, garantia esse ser humano viver bem e melhor. Hoje surge então essa nova era, e dentro dessa nova era eles vêm desconstruindo todo um histórico e uma base que fez essa geração chegar até aqui. Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas, sobretudo, seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Vamos lá. Se nós pegarmos Romanos, capítulo de número 12, o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, vamos ver aqui o texto, para a gente ler o texto como um todo, Romanos 12, Paulo está dizendo o seguinte, só o verso 2, né? Eu comecei citando o verso 1, que ele fala que a gente deve apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Muitas das vezes a pessoa não sabe nem o que é que agrada a Deus. Então, como ele vai apresentar um corpo santo e agradável, se ele não sabe o que agrada a Deus? Ele nunca procurou perguntar a Deus, e se perguntou, não esperou a resposta. O verso 2, ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vivemos a era em que as pessoas preferem fazer a sua própria vontade. Vive de achismos e que Deus, ele simplesmente vai aceitar aquilo que eu tenho para oferecê-lo, como se ele precisasse da minha adoração para continuar sendo Deus, sendo que, na verdade, nós é que precisamos de Deus. Por outro lado, também eu quero deixar mais um texto, Isaías capítulo 5, versículo de número 20, o qual está escrito assim, ai dos que o mal chamam bem, e o bem chamam mal, que faz da escuridade luz, e da luz escuridade, e faz do amargo doce, e do doce amargo. O que nós estamos falando? Inversão de valores. E Deus já está dando uma sentença. Ai desses. E esse ai aqui não é um ai de simplesmente advertência, é um ai de punição. Então Deus está dizendo, esses aí a coisa vai ficar feia para eles. Eles estão pegando aquilo que é amargo e dizendo que é doce. E o que é doce, ele está dizendo que é amargo. Então as verdades que foram ensinadas até os dias de hoje, pelos nossos pais, pelos nossos avós, são jogadas de escanteio, estão sendo ditas como algo que é obsoleto. E aquilo que está surgindo agora, fruto da mentalidade doentio e herética de líderes compromissados apenas com o seu próprio ventre, como diz a palavra de Deus, estão sendo colocados como verdades absolutas. E as verdades absolutas eles querem mudar. E estão mudando para quê? Para que o ser humano evolua? Não. Para que os erros dos seres humanos não sejam considerados mais como erros. Mas Deus já advertiu, ai desses, que ao mal chama bem, e o bem chama mal. O doce, amargo, e o amargo, doce. Ponto de número 2, o relativismo. Quando falamos de relativismo, nós estamos falando de que não mais existe verdade absoluta. É uma questão de visão, é uma questão de posicionamento, é uma questão de olhar. Mas para aqueles que temem a Deus, para aqueles que têm a palavra de Deus
como seu manual de regra, prática e fé, não existe relativismo. Existe verdade absoluta. E a Bíblia, ela é a verdade absoluta e ela vai dizer o que é errado, não importa quem tenha sido, vai ser errado. A gente vai encontrar, por exemplo, na Bíblia, Deus não poupou o rei Davi, que pecou. Mas ele não era rei? Era. Não foi escolhido por Deus? Foi. No entanto, ele errou e Deus puniu o seu erro. E Deus só não o matou porque ele se humilhou. Então é importante que nós façamos aqui um adendo. Deus não está com a sua palavra para condenar os pecadores. Jesus disse, eu não vim condenar o mundo, mas eu vim salvar o mundo, porque o mundo já estava condenado. A realidade é essa. O mundo já está sentenciado. No entanto, há uma ponte. O mundo estava indo rumo ao abismo. E Deus, pela sua infinita bondade, conforme João 3,16, ele demonstrando o seu amor, ele criou uma ponte para que o homem não caia nesse abismo. E essa ponte chama-se Jesus Cristo, que é a graça de Deus. Se o homem entrar por essa porta, ele disse João 10, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, se o homem renuncia o pecado, se entrega para Jesus e vive como uma nova criatura, ele entra por essa porta que é Jesus, ultrapassa por essa ponte e não vai cair no abismo. Mas para isso é preciso renunciar o pecado, renunciar a má conduta e viver conforme uma nova criatura em Cristo Jesus, abandonando seus velhos hábitos, suas velhas práticas e vivendo em novidade de vida. Esse é o presente de Deus. Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Mas só existe um caminho, não existe dois nem três caminhos. Na verdade, existe dois. Um que leva para o inferno e o outro que leva para o céu. E o caminho que leva para o céu é Jesus Cristo. Só esse. Ele disse, João 14,6, não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Eu quero que você entenda que o que nós estamos falando, nós estamos mostrando segundo as Escrituras. Abra sua Bíblia, João 14,6, está escrito assim, eu sou o caminho. Isso é Jesus está dizendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá certo? Aí para a gente solidificar e pular para o próximo tópico, Atos capítulo 4, versículo de número 12. Ele disse, e nenhum outro há salvação, pelo que também debaixo dos céus, nenhum nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Existem algumas pessoas dizendo que existe salvação no santo fulano, no santo beltrano, no santo ciclano. Mas isso é mentira. Salvação somente em Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe cordeira, existe cordeiro. Tá certo? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você que me ouve, quer se livrar da condenação eterna, vem para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus e viva em novidade de vida. Tá certo? Dito isto, nós concluímos dizendo o seguinte: o espírito desta era contribui para a desconstrução e a relativização da Bíblia. Esse é o objetivo do inimigo, buscar relativizar a Bíblia Sagrada, não tê-la como verdade absoluta para que as pessoas deixem de crer. E aí, uma vez que eu deixo de crer nas Escrituras, eu também não poderei ser salvo, porque a salvação, ela é por meio, a graça por meio da fé. E aí, se não tem fé, não tem crença. Se não tem crença, não tem salvação. Simples assim. Tópico de número 2. A Bíblia e o politicamente correto. Já lemos aqui o relativismo. Já falei sobre o relativismo e resumi aqui o relativismo. Agora nós já pulamos já o tópico número 2. A câmera aqui, a técnica tá me chamando a atenção aqui, mas eu já pulei. Acho que a técnica tava viajando na mensagem aqui e foi no céu. E aí esqueceu. Queria fazer eu voltar no relativismo, mas já pulamos e vamos para o tópico de número 2, que é a Bíblia e o politicamente correto.
O primeiro ponto fala sobre a criação de uma narrativa. E o que é uma narrativa? Uma narrativa, podemos dizer que é um tipo de uma cortina de fumaça. Essa cortina de fumaça, ela parece ser verdade, mas ela só está embaçando a sua visão, fazendo com que você não enxergue direito. E aí eu quero que você leia comigo o Salmo de número 11. Salmo de número 11 e o verso de número 3. Olha só. É isso mesmo? Salmo 11. 11, 3. Destruídos os fundamentos. Na verdade, diz assim, ó, na verdade, que os fundamentos se transtornam. Que pode fazer o justo? Ora, um fundamento, como já falamos, é o que gera um alicerce. Se esse fundamento ele for tirado, a casa inteira se desfará. Então, o que é que tem feito essa narrativa? É fazendo com que tenha uma cortina de fumaça para que aquilo que é verdade absoluta nas Escrituras deixe de ser. Na verdade, não deixará de ser, mas uma vez que eu acredite que deixou de ser verdade, eu então não mais pregarei essa verdade e viverei uma vida dissoluta do jeito que eles querem, certo? Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. E é aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esses fins. Surge o discurso do politicamente correto. O politicamente correto é aquilo que melhor vai agradar aos ouvidos dos ouvintes. Agora, quando se trata de acreditar na palavra de Deus como o livro de regra, prática e fé, a palavra de Deus que é inerrante, ou seja, a qualidade daquilo que não se pode errar, não tem como relativizar, não tem como agir dentro do politicamente correto. Se João Batista tivesse utilizado o politicamente correto, ele não teria perdido a cabeça, mas ele teria perdido a sua salvação. Por quê? Ele não teria pregado contra o comportamento de Herodes e ele teria ficado vivo, no entanto, ele seria considerado por Deus como omisso. Queridos, eu quero que você entenda. Você vai ter que escolher um lado. Direita ou esquerda. Ou você é a favor a Jesus ou você é contra Jesus. Por que estou falando direita e esquerda? Estou dizendo porque não tem como, essa questão não é politização. Sempre tem um lado. Um ladrão estava do lado direito, o outro estava do lado esquerdo. O do lado direito disse, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O Senhor disse, hoje estarás comigo no paraíso. O da esquerda disse, ó, se tu é o filho de Deus, desce daqui e salva ti e salva nós. Então, sempre, você tem o bem, você tem o mal. Já falamos sobre isso aqui. Então, o que acontece? Não tem como servir a Deus, servir a Mamon. Então, eles estão falando, sempre tem dois polos. Um lado ou outro. Então, não tem como fugir disso. Então, dentro dessa questão do politicamente correto, João Batista ele perde a cabeça para não agir de maneira politicamente correta. Jesus, quando ele inicia o seu ministério, ele fala para as pessoas, olha, se você quiser vir após mim, você tem que negar a si mesmo. Ele não poderia dizer, ó, não, você pode vir, fica aqui comigo, tá tranquilo. Não, ele disse, se você quiser vir após mim, negue a você mesmo. Por outro lado, alguém chegou até ele e falou assim, Senhor, eu até gostaria de te seguir, mas eu preciso enterrar minha mãe. Ele disse, ó, deixe os mortos enterrar os seus mortos e você vem e me segue. Ora, Jesus, ele sempre vai querer um posicionamento meu. Ele não vai considerar que eu estou tendo uma dor e por conta dessa dor eu sou digno de pena. Não, porque o que ele está tratando de algo muito mais pesado. Jesus está dizendo, ó, quem morreu, você não pode fazer mais nada. Agora, você que está vivo, você tem que cuidar de você mesmo. Foi isso que ele está falando para esse homem. Só, tem mais pessoas lá
eles vão poder enterrar lá os seus mortos, eles também estão mortos espiritualmente, mas você está vivo espiritualmente, está tendo a chance de me seguir, não desperdiça essa oportunidade. Então é isso que Jesus está falando. Não é que Jesus é insensível, mas ele está dizendo, olha, você tem a chance de mudar de vida para depois mudar a vida dos outros. Você vai perder essa chance e não vai mudar a sua vida e não vai poder mudar a vida deles. É isso. Então eu sempre terei que fazer escolhas. Tá certo? É isso que Jesus está falando. Ele disse assim, ó, quem amar mais o pai, mais a mãe do que a mim, não é digno de mim. Ele está dizendo, você tem que escolher o que é mais importante dentro da esfera espiritual. Pois a esfera espiritual vai te levar para uma eternidade. E essa eternidade você vai ter que escolher. Uma eternidade comigo ou uma eternidade sem mim. E essa eternidade, o pai não pode dar, a mãe não pode dar, o filho não pode dar, ninguém pode dar. Essa eternidade somente Deus pode dar. E é para isso que eu preciso fazer uma escolha. Mas isso não quer dizer que o filho vai ser só o filho vai ser salvo e a mãe não vai ser salvo. Todos que responder positivamente à graça serão salvos. Mas se seja o pai, seja a mãe, seja o filho, seja o tio, se responder de maneira negativa ao sacrifício de Cristo, não entrarão na eternidade. Então, essa questão do politicamente correto é dizer assim, ó, eu não posso falar essa palavra porque essa palavra é muito dura. Olha, eu não vou poder falar essa palavra porque é para o meu tio. Eu não vou poder falar essa palavra porque é para a minha mãe. Aí Jesus disse, se você amar mais a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aí de novo, a gente entra no mesmo na questão dos polos. Eu vou ter que escolher. Eu vou escolher amar a Deus e aborrecer pai e mãe, ou eu vou amar pai e mãe e aborrecer a Deus. Não podemos servir a Deus e servir a mamão. Não podemos servir a Deus e servir ao mundo. Tiago diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então sempre, irmãos, sempre, a gente vai estar numa encruzilhada onde a gente vai escolher. A gente vai ter que escolher. A escolha por Deus, no primeiro momento, é dolorosa. Porque você vai ter que deixar hábitos, você vai deixar amizades, você vai deixar comportamentos e isso vai te trazer dor. Só que depois você vai entender que tudo aquilo valeu a pena. Dentro dessa questão do politicamente correto, as pessoas escolhem não afrontar ninguém. Evangelho é confronto. Dizem por aí que política e religião não se discute. Duas coisas que é mentira. Isso é engodo. Isso não é uma verdade. Ambos se discutem. Até porque é preciso, o que nós não podemos fazer é empurrar a goela abaixo das pessoas, dizendo que elas têm que aceitar Jesus. Não. Mas a mensagem, ela precisa ser pregada. O evangelho precisa ser pregado, anunciado. E as verdades doutrinárias, elas precisam ser discutidas e sustentadas. Por quê? Porque o relativismo está chegando aí. Porque as pessoas querem tornar aquilo que é doce, eles querem dizer que é amargo. E o amargo, eles querem dizer que é doce. Em nome também do politicamente correto. E aquele que serve a Cristo não entra pelo caminho do politicamente correto. Tá certo? Jesus não escolheu o politicamente correto. Ele enfrentou a cruz por amar a mim e por amar a você. Então, faça jus ao sacrifício de Cristo. Certo? Assim, nós concluímos o primeiro ponto sobre a criação de uma narrativa. Então, essa narrativa, ela usa como base o politicamente correto. Dentro desse mesmo texto, nós fizemos a leitura, que é a leitura bíblica. O apóstolo Paulo, quando ele escreve ao jovem Timóteo, ele disse que a Escritura, olha o que ele disse que a Escritura serve. Presta atenção. Às vezes a pessoa não quer falar, mas ele disse que é o seguinte, ó, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Ele disse assim, ó, Timóteo, você permanece naquilo que você aprendeu e de que você foi inteirado, ou seja, você estudou, sabendo que quem o tens aprendido, de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice, ou seja, desde criança, sabe as sagradas escrituras ou as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação.
pela fé que há em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer, ó, toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir. O que é redarguir? É questionar, é arguir alguém com argumentos e essa pessoa tem que explicar, argumentar e justificar aquilo que ele está falando contra. Isso é a obrigação de alguém que foi arguido. Então, diz que as Escrituras, ela tem essa função. Redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, as Escrituras, ela precisa ser discutidas de fato. Que é para que o homem, ele entenda que ele está no caminho errado e que o caminho correto são as Escrituras. Finalizamos então o tópico de número 2. Na verdade, falta o ponto de número 2. Finalizamos o ponto 1, falta o ponto número 2, que é sobre a criminalização da opinião. Pronto. Isso aqui está nas mídias, por aí. Hoje estamos caminhando para um ponto em que falar, dar a opinião, sua opinião sobre um fato, pode ser um crime. Sendo que, constitucionalmente falando, a Constituição ela me dá esse direito de falar, de me expressar, desde que não seja vedado o anonimato, ou seja, desde que eu não me esconda. Mas uma vez que eu dê a minha cara à tapa, literalmente falando, eu posso falar. Caso eu tenha cometido algum erro contra alguém na minha fala, eu posso também responder juridicamente. Então, vamos ver aqui um texto de Mateus, capítulo de número 10, versículo número 22. Está escrito da seguinte forma: e odiados de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então observe, embora as pessoas querem criminalizar a opinião, e aí algumas pessoas, em nome do politicamente correto, elas querem não falar a verdade para serem aceitos por essa sociedade desprovida de compromisso com a verdade bíblica. Agora eles querem criminalizar a minha opinião, mas Jesus ele disse assim, ó, já estava escrito que nós seríamos odiados de todos por causa do nome dele. Hoje, já estamos vendo na mídia os cristãos sendo chamados de milicianos. Igrejas de comunidades, de bairros carentes, já são chamados de milicianos. Então você vai pesquisar isso e você vai encontrar essas falas em larga escala. Então a igreja que tem compromisso com a verdade, que tem compromisso com a moral, que tem compromisso com a ética, que leva o ser humano a andar pelo caminho correto, a igreja que através do seu manual de regra, prática e fé busca modelar os seus membros, seus familiares e todos aqueles que têm contato com a palavra de Deus, para que essa pessoa ela procure ser um ser humano melhor, hoje é chamado de milicianos. Hoje já querem criminalizar a nossa Bíblia, chamando ela de racista, homofóbica, e assim sucessivamente. Então, se prepare, pois estamos caminhando para uma encruzilhada onde a sua opinião ela será respondida, será considerada como um crime.
E como um crime, você responde judicialmente, podendo ser até preso. Só que não tema isso. Seja preso, mas seja preso falando a verdade. Porque a Bíblia diz que quem negar o Filho de Deus diante dos homens, ele também vai negá-lo diante de Deus e dos seus anjos. Mais uma vez, paramos na encruzilhada onde você escolhe um lado. Ou você escolhe desagradar aos homens e sofrer a sanção penal, ou você agrada aos homens e sofre a sanção do Pai Celestial. E detalhe, não se iluda que Deus é um Deus de misericórdia e vai entender que você o negou para poupar a sua vida. Deus não precisa que você poupe a sua vida. Ele disse assim, não tema aqueles que matam o corpo e não sabe o que fazer com o resto. Temei, pois, a Deus, que tem poder, depois de matar o corpo, lançar a alma no inferno. Jesus disse, a esse vos digo, temei. Eu acredito que essa aula vai ficar pesada, mas vai ser um conteúdo que vai edificar as nossas vidas. Tá forte o negócio. Concluímos então fazendo a seguinte sinopse. Há uma formação de narrativa a respeito da Bíblia para criminalizar a opinião ancorada nos antigos postulados da fé cristã. Tópico de número 3. Diz o seguinte: a Bíblia e o outro evangelho. Primeiro ponto, uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Surge a necessidade de criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante. Dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. O outro evangelho. Se prepara aí que eu vou preparar um texto bíblico aqui agora e o negócio vai pegar fogo. E você vai entender sobre a questão do outro evangelho. Então, trocando em miúdos, o que ele está falando? O que Deus está falando por meio do seu profeta não significa absolutamente nada. O que significa é o que eu, como leitor, estou lendo e quero interpretar para beneficiar a mim. Só tem um detalhe nessa fala. As escrituras, elas não foram produzidas por vontade humana. E eu posso até manipulá-las a meu bel prazer nessa esfera. Só que as pessoas estão se esquecendo de um detalhe. Paulo, quando escreveu os crentes de Roma, ele disse assim, um dia, Romanos, vamos ver isso, que eu preciso ler isso aqui, eu li essa semana e já perdi, é Romanos 11, 13, vamos ver aqui, deixa eu dar um jeito de a gente achar aqui, eu li essa semana, para ser mais preciso, eu li ontem, será que é 11, 13? Ou é 13, 11? Porque está escrito pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará. Deixa eu... Aqui, Romanos 14, 11. Porque está escrito pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus.
Então, o que eu acho das Escrituras não quer dizer absolutamente nada. Porque do que adianta eu interpretar a Bíblia ao meu bel prazer, simplesmente para não sofrer nenhum tipo de sanção nessa esfera, e naquele dia me deparar com Jesus Cristo, e quando eu disser para ele, será que vamos ter que ler esse texto aqui também? Porque eu tenho um pavor de, às vezes eu estou falando uma coisa, e as pessoas acham que eu estou falando de mim mesmo, porque eu vou citando, porque eu já gravei os versículos, então eu fico com medo de você achar aí que eu estou falando da minha cabeça. Vamos achar aqui esse texto também, porque eu vou ter que achar. Mateus, no Sermão do Monte, Jesus falou que Mateus 5. como? É Mateus 5, Sermão do Monte, né? Não, o Sermão do Monte é 20 e pouco, 24. O sermão continua, grande tribulação, a vinda do Senhor. E ele diz assim, ó, porque muita gente, situação de vigilância, parábola dos dois servos, não é os dois servos, o sermão continua, parábola dos talentos, as 10 virgens, capítulo 25, fim do sermão profético, castigo eterno. Olha só. Vamos ler aqui. Responder o rei dirá. Então, também direito e tal. Ó, depois eu vou deixar aqui que aí vocês leiam o texto inteiro, tá? Mas eu vou dizer o seguinte, ó, Mateus capítulo 25, versículo de número 14, ou versículo 34, diz assim, ó, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste de comer, tive sede, deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste, e estive na prisão e foste ver-me. Então eles lhe dirão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e demos de beber, ele vai dizer, respondeu o rei e dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Mas ainda não é esse texto que eu gostaria de ler. O texto bíblico, eu não estou conseguindo achar aqui agora, mas ele diz o seguinte, que muitos naquele dia irão dizer ao Senhor, Senhor, nós não expulsamos demônios no teu nome? E no teu nome nós não curamos enfermos? E o Senhor vai dizer o seguinte, nunca vos conheci. Então, o fato de alguém fazer algo em nome do Senhor não quer dizer que ele essencialmente seja salvo. Então, quer ver? Eu gosto de ler porque esse texto esse é algo muito sério, irmãos. Isso é algo muito sério. Eu sei que está em Mateus. Agora, vamos ver, os universitários estão procurando aqui, porque estava fora do script aqui. E aí a gente não estava para falar sobre expulsar os demônios. Expulsar. Apartai-vos de mim, vos maldito, para apartar. Bom, eu vou dar continuidade e assim que os universitários achar esse texto aqui, e a gente volta
para poder trazer essa questão aqui. Na minha cabeça está em Mateus 25. Né? Mas diretamente sobre a sua esquerda, passar de mim maldiçoar para o fogo eterno. É o Senhor, Senhor que você fala? Mas ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, Senhor, nós não expulsamos demônio, nós curamos enfermos. Aí o Senhor vai dizer, apartai de mim que eu nunca vos conheci. Então, infelizmente é uma dura realidade que o Senhor vai dizer que para essas pessoas. Então, bom, vamos lá. Vamos dar continuidade para a gente. Cadê o texto? Vamos lá. Nós estávamos a dizer, acabamos de fazer essa leitura sobre a questão da nova metodologia, o novo modelo em que as pessoas interpretarão as escrituras a seu bel prazer. E o tema, e nós iremos ler depois o versículo, que vai se contrapor a essa questão. Por quê? Porque não se trata de algo que eu queira, que eu pense estar correto. Significa aquilo que de fato que Deus diz que está correto. E isso já está determinado nas Escrituras. Então, por mais que eu tente deturpar as Escrituras, eu terei que prestar contas a Deus por tudo que eu tenha feito, né? Eu acreditando ou não. Então, a medida com que eu serei julgado é a medida de Deus, e não a minha medida que eu interpretei do meu jeito, certo? Então, se tiver que interpretar alguma coisa nas Escrituras, escolha sempre interpretar para mais. Ou seja, Jesus disse assim, se alguém te chamar você para caminhar 1 milha, vai com ele 2. Ele não disse assim, não vá não, deixa ele sozinho, vá com ele 2. Então, se a Bíblia está dizendo que o caminho é estreito, a porta é estreita, então procure a dificuldade, não procure a facilidade para entrar no reino. Então procure se privar de algo. Porque se você se privar de algo nessa esfera, quando você chegar na eternidade, você não vai sentir falta de nada disso. Agora, se você se der o luxo de fazer algo que você não tem certeza se Deus irá te aprovar ou não, e você chegar no céu e ser reprovado, vai doer bastante. Agora, você vai parar e pensar, adiantou eu ter feito a minha vontade na terra? Não adiantou, né? Passar uma eternidade sem Deus não vai valer a pena nada do que nós vivemos aqui. Agora, por outro lado, eles estão falando aqui de um outro evangelho. Aliás, já existe uma religião aí que em 1800 e alguma coisa já lançaram um outro evangelho. E eu quero ler com vocês Gálatas, capítulo 1. Então, o apóstolo Paulo, quando escreve aos crentes da Galácia, ele fala sobre que se alguém, na verdade, ele estava meio que prevendo que isso aconteceria. Veja, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, ele diz assim, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora e de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Então Paulo está dizendo, o evangelho é esse, não existirá outro, não pode mudar. E se alguém buscar modelar um outro evangelho para ser aceito,
se alguém surgir com outro evangelho, além do qual já foi pregado, seja maldito. A palavra anátema aqui é maldito, consagrado para a destruição. Então, não existe outro evangelho. Então, portanto, não existe outro tipo de interpretação. A interpretação das Escrituras é o que está lá. Não é o que eu acho que está. É o que ela diz dentro de um processo hermenêutico de interpretação que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia e não o leitor interpreta a Bíblia do jeito que ele quiser. Isso não existe. Mateus Olha, 7. A técnica aqui já acharam o texto bíblico. Do versículo Mateus 7. 18. Meu Deus, tava longe, hein, mano? Tava lá no 20 e pouco. Mateus 7 é o capítulo dos julgamentos, né? Que algumas pessoas não julguei, vamos ser julgados e coisa e tal. Mateus capítulo 7, 18. versículo de número 18. Olha só. Ele diz assim, ó: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Mas não era esse ainda. Continua. Aí ele vai: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aí ele vai no 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, meu Deus, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, meu Jesus, me dirão naquele dia, prestem bem atenção nisso aqui: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse é o versículo que eu gostaria de ler. Então, prestem bem atenção. As pessoas estão querendo mudar as Escrituras para serem aceitas, para que o freguês melhor venha digeri-lo ou digeri-la. No entanto, Jesus, isso aqui não é muito, muito sério. Imagina uma pessoa que tem o dom da cura. Imagina uma pessoa que tem o dom da revelação. Imagina uma pessoa que tem o dom da profecia. Imagina uma pessoa que tem o dom da palavra e ele prega o evangelho. O texto está dizendo que essa pessoa que estava sendo usada por Deus chegou diante de Deus e questionou a Deus. E Deus disse assim, ó: eu nunca conheci você. Ou seja, a pessoa foi usada por Deus e Deus não o conhece. Porque o dom não favorece aquele que está sendo usado, e sim aqueles que ouvem a mensagem. O benefício é para quem ouve a mensagem e aplica a sua própria vida. Então, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para algo muito sério. Essa pessoa aqui, ela achava que estava fazendo o correto, mas certamente ela estava vivendo uma vida dúbia. E naquele dia, isso aqui é porque eu estou falando que haverá um acerto de contas. Esse aqui é aqueles que agem de maneira politicamente correta, são aqueles que querem reinventar o evangelho, pregando em nome de Deus, curando em nome de Deus, mas não tem compromisso com Deus. Só que Deus tem compromisso com a sua palavra. Não foi isso que ele disse para Jeremias? Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então alguém falou assim, ó: você vai ser curado em nome de Jesus. Jesus falou: já que falou que é o meu nome, eu vou curar. Alguém disse: olha, Jesus te salva. E a pessoa creu na obra salvífica. E Jesus foi lá e salvou.
A pessoa foi lá, profetizou em nome de Jesus. Jesus falou, vou honrar essa profecia. Por quê? Porque usou o meu nome. Só que quem foi beneficiado? Quem deu ouvido à mensagem falada pelo falso profeta aqui. Então, isso é muito sério. E é isso que eu tenho batido na tecla. Do que adianta eu viver uma vida dúbia? Do que adianta eu viver traduzindo o evangelho à minha moda? Do que adianta eu viver uma vida em que na igreja eu estou de uma forma e fora da igreja eu estou de outra forma? Se um dia eu comparecerei ante o tribunal de Cristo e ele irá me julgar e lá ele irá me sentenciar. E do que adianta eu ter vivido do meu jeito aqui, do jeito que eu acho, e ele falar para mim assim, ó, olha, nunca te conheci. Isso aqui está escrito, Mateus capítulo 7, versículo 23, para ser mais preciso. Isso não são palavras minhas, para que você não ache que eu sou um radical. Então, é a mensagem de Deus. E quem vai dizer isso para as pessoas vai ser quem? Jesus, o docinho de coco do Novo Testamento. Que as pessoas acham que é docinho. Mas, na verdade, naquele grande dia, ele vai dizer assim, agora eu sou o juiz. Não sou mais aquele provedor da graça. Agora eu estou aqui para te julgar pelo que você fez com a graça que eu te dei. Aí não tem mais volta, irmão. É isso que nós não queremos. A palavra diz assim, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Então, o fulano está ganhando milhões. Está cobrando X milhões para pregar. Continua. Por que eu estou falando continua? Porque quem é sujo, Jesus falou, pode sujar mais. Cobra mais. Aumenta o cachê. Pede 7 toalhas. Branca, pede 14. Pede 21. Né? Uva, pede uva agora de Israel. Não pede mais brasileira, pede de Israel. Pode apelar à vontade. Porque para Deus não vai fazer diferença. A corrupção em um único ponto e uma corrupção em todos os pontos. Então, é isso. Agora, se você quer ser santo, santifique-se mais. De graça recebeis, de graça dai. Essa é a mensagem de Jesus. Pulamos então para o ponto de número 2, quando fala sobre novas teologias. Bom, eu quero diferenciar aqui a teologia boa da teologia ruim. Porque, veja bem, teo quer dizer Deus, logia quer dizer estudo, estudo sobre Deus. A teologia não é para interpretar a Bíblia. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. No entanto, a teologia, que é o estudo sobre Deus, ele vai mostrar caminhos que te mostra faixas de luzes que, inseridas sobre as Escrituras, traz um melhor esclarecimento e compreensão das verdades bíblicas. No entanto, isso é para aquele que se interessa em querer se aprofundar um pouco mais. Mas esse estudo, para efeito salvífico, não muda nada. Por quê? Porque a mensagem salvífica, ela é simples. Jesus Cristo, ele disse assim, aquele que crê em mim, esse será salvo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, para ser salvo, basta. Primeiro, é preciso admitir que você é um pecador. Segundo, renunciar ao seu pecado, confessando-o até Cristo, pegar e reconhecer a obra expiatória de Cristo, aceitá-lo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, e a partir desse ponto, viver em novidade de vida. Viver uma vida de santidade, fazer cumprir o que ele já determinou, que ele, no momento em que você entrega a vida para ele declara você perante o mundo, ele te declara justo e santo. E a partir dali, ele diz o seguinte, você agora é santo, santifique-se mais. Você vai viver agora um processo de santificação como uma nova criatura em Cristo Jesus. Tá certo? Essa é a missão nossa
e a mensagem bíblica para ser salvo. Não precisa saber grego, hebraico, latim, aramaico, não precisa saber nada disso. Não precisa saber nem quem foi Paulo, nem quem foi Tiago. Você precisa saber quem foi Jesus. E o que ele fez por você, e você entender a obra expiatória de Cristo. Então, os demais são bônus, né? Enfim. Então, as novas teologias. Por que ele vai falar das novas teologias? Porque agora as pessoas, em nome das descobertas, e eles vão criando subterfúgios, e aí querem saber onde estão os ossos de Moisés, onde que está a Arca da Aliança, onde que está a Arca de Noé, e isso não muda absolutamente nada. Então vamos ver o que o escritor escreveu aqui para nós. Também possui sua própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação. De novo, novamente, tentando alterar as escrituras. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge então o evangelho, né? O evangelho social, né? O evangelho social. Vamos ver aqui que Jesus fala sobre isso. João 6, 26. João 6, 26. Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Não é nada de novo. No período de Jesus, as pessoas o buscavam por motivo de ele querer simplesmente a cura que Jesus promovia para as pessoas. E, na verdade, esse não deveria ser o ponto. Nada mudou. Na verdade, estamos vivendo um período em que as pessoas estão indo à igreja porque elas querem curas, porque elas querem ganhar coisas, porque elas querem um carro novo, elas querem uma casa nova, elas querem ter uma vida social melhor. O cachorro querendo participar da live aqui. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Só o pai, viu? Então vamos lá. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. Então, você já ouviu falar da teologia inclusiva? A teologia inclusiva é a teologia que diz que todos os comportamentos homoafetivos são aceitos por Deus, porque Deus ama a todos. Isso é verdade? Não. Observe que o texto de João 3,16 não diz que Deus ama, diz que Deus amou. Ele utiliza o pretérito, no passado. A obra expiatória de Cristo é um ato de amor. É a expressão máxima do amor de Deus. Mas, para se obter esse amor, é preciso renunciar ao pecado. Então, não tem como, novamente, luz, trevas. Pecado, santidade. Não tem como ter comunhão. Luz e trevas. Água e óleo. Não tem como. Então, não existe essa teologia inclusiva. Ela não existe com apoio bíblico. Tá certo? Que Deus amou o mundo, amou. Mas para esse mundo aceitar ou usufruir desse amor, ele precisa renunciar ao mundo. Falamos no começo, Tiago disse: adultos e adultas, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então não podemos tolerar isso. Então a Bíblia, ela não é inclusiva no sentido de tolerar o pecado. Tá certo? Não tem como. Assim nós concluímos o tópico de número 3. E a sinopse ela diz: o outro evangelho
promove novas metodologias de leitura da Bíblia e, consequentemente, novas teologias e modismos. Cada dia que passa insere uma coisinha a mais. Mas Deus, ele não muda. O Senhor diz, eu, o Senhor, não mudo. As pessoas querem mudar Deus, mas Deus diz, eu não mudo. Tá certo? Quarto e último tópico. A Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Primeiro ponto diz, revelada por Deus. E aí, o apóstolo Pedro, ele escreve na sua carta, ele diz que a profecia, as escrituras, elas não foram produzidas por vontade própria do homem. Né? Não foi o homem que produziu por si próprio. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, e ele vai até o 21. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. E ser santo, aqui, é ser separado. Separado de quem? Do mundo. Se eu estou no mundo, Jesus disse, enquanto vocês estão no mundo, vocês são a luz do mundo. Então, se eu estou tendo um comportamento igual ao mundo, como é que eu sou luz? Não tem como. Então, a santidade é separação. Certo? E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. E aí, essa questão de ser peregrino quer dizer que você não é daqui. Você não é desse mundo. Você é um peregrino. Você está em terra estranha. Quem peregrina, peregrina em terra estranha. Então, nós estamos peregrinando aqui nesse mundo. Então, devemos ser conhecidos como tais. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Então, as tradições dos nossos pais, nós herdamos por tradição, mas que eram coisas erradas. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, ao qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhes deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então não tem como, tem que mudar realmente de vida. Deus se revelou através das páginas da Bíblia. Já lemos lá em 2 Timóteo 3, 16, 17. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar, né? Atualizar. Cadê o... era esse aqui que nós... que ficou cortado aqui. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia deve ser desprezada. Por quê? Porque a Bíblia, ela continua sendo atual. Ela não precisa de atualização. Por quê? Porque ela não foi produzida por vontade humana. Ela foi produzida, ela foi inspirada por Deus. Ah, mas não foram homens que as escreveram? Sim, homens escreveram. Mas foram direcionados pelo Espírito de Deus para eles escrever cada palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Imagina o seguinte, quando as pessoas falam que a Bíblia foi escrita por homens, procura saber qual é o livro que tenha sido escrito sobre um único tema, com mais de um escritor, e que no final eles tiveram a mesma conclusão e não divergiram do tema e do personagem. A Bíblia é o único livro que demorou aproximadamente
1.600 anos para a finalização, escrito por 40 escritores, em lugares diferentes. Na grande maioria deles, eles nunca se viram, nunca trocaram ideias sobre o tema, e eles conseguiram falar de maneira coesa, de maneira harmônica. Isso, sabe, só é possível por quê? Porque a Bíblia não foi produzida por vontade humana. Elas foram escritas por um homem, mas foram inspiradas, ou seja, era o Espírito de Deus que estava ditando para esse homem escrever exatamente essas palavras. E é exatamente por isso que elas não destoam do seu tema central, que é Jesus Cristo. Tá certo? Assim nós chegamos na conclusão. Aí já falamos aqui que é o texto, né, inspirado por Deus. Tem mais alguma coisa aqui que a minha folha fugiu aqui. Já falamos aqui, inspirado por Deus. E por fim, já citamos aqui no versículo. Então a Bíblia é inspirada por Deus, ela é inerrante. O que é inerrante? Qualidade daquilo que não se pode errar. Então a Bíblia, ela não erra. Portanto, não é a Bíblia que tem que se adequar às pessoas. São as pessoas que precisam se adequar à Bíblia, já que ela é inerrante. Então não podemos tolerar nenhum tipo de inovação para com as Escrituras. Somos nós que nos adequamos às Escrituras. Guarde essa palavra. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Pode comentar aí. A página configurada para você só poder comentar após se inscrever. Se inscreva, comente, recomende esse vídeo para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu pastor. E aí, quem sabe, você vai estar contribuindo, né? Quem sabe não, você estará, sim, contribuindo para o crescimento do nosso canal e também para você ver uma abordagem diferente. Você pode observar que a gente tem falado de maneira diferente. Como? No sentido que eu estou falando de aplicação, estou falando de maneira clara. E aí a gente, volta e meia, a gente tem uns imprevistos aqui no meio, porque o texto está fora do script, e a gente tem que achar. Mas o importante é que você está sendo ministrado conforme as Escrituras, que é o nosso manual de regra, prática e fé. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fique com Deus.